Boa noite, gente. Boa noite. Poxa, geralmente eu digo que eu só ouvi os desencarnados primeiro e peço para os encarnados falar. Aqui o coro é forte, né? Que bom, que bom, que bom. É para a gente não dizer a segunda vez. Viu? Gente, é um prazer estar aqui na noite de hoje. Eu, em especial, fico muito feliz em voltar a casa, porque poucas casas, e eu falei isso no dia que eu estava aqui, poucas casas a gente se sente tão bem. A primeira vez que eu estive aqui, quando eu adentrei ali, e eu acho que eu comentei com vocês, parecia casa de vó, né? Aquele lugar que a gente às vezes passa semanas sem ir. Mas quando a gente vai entrando, parece que a gente teve ontem. E esse é o sentimento que a gente tem quando entra aqui. Então por isso eu estou feliz em estar aqui novamente. Nós vamos falar sobre reencarnação. A primeira letra do alfabeto divino. Só que, claro, quando a gente vem a segunda vez a uma casa espírita, a gente é obrigado a trazer coisa melhor, né? E adivinha o que eu trouxe? Mariane. Então hoje nós vamos fazer aqui uma palestra artística também, porque a gente traz de reforço o violão. Eu ainda não sei cantar, estou querendo aprender, mas vocês me ajudem, por favor, exercitando a paciência de me ouvir cantar. Mas a gente vai trazer a música porque nós acreditamos de verdade que a música transforma. Eu acho que todo mundo aqui tem uma música que toca no coração, né? Aquela música que nos leva naquele lugar onde a gente lembra de algumas coisas. Claro que aqui a gente não consegue tocar a música de cada um, até porque a gente não tem nem tempo e eu não sou nem hábil para fazer isso. Mas a gente conta com a espiritualidade para que a gente possa, através do tema, trabalhar os nossos corações, para que a gente possa levar daqui o que realmente a gente veio buscar. E essa é a única certeza que a gente dá nessa noite. Mas enfim, hoje eu vim só tocar, estou falando demais. Vou deixar a Mari conversar com vocês. Muito obrigado pela recepção, de verdade, tá? Já viram que é vendedor, né? Vendedor da palavra do Evangelho. Aí já que ele fez a convite, a proposta, todo o anúncio todo, prazer em conhecê-los. Meu nome é Mariane. Alguns já perceberam pelo sotaque e pelo DDD, né? Eu não sou daqui. Não sou daqui, eu já moro em Santa Catarina há um tempo. E é uma alegria conhecer novos núcleos que estudam o Evangelho de Jesus, que se reúnem para trabalhar o conhecimento no aspecto do bem. Que estudam o Evangelho, a mensagem da espiritualidade, que traz o consolo, a esperança e a fé na vida futura e na vida presente. Né? Porque o que adianta a gente saber tudo, fazer um pouquinho e não sentir nada? A gente vai se perdendo. Não sei vocês, já vi assim. Ou a gente sabe muito, não faz nada e sente pouco. Então, vários aspectos, a doutrina espírita, o Evangelho cristão, nos proporcionam a refletir pela racionalidade, pelo sentimento e pela ação, o convite do bem. Para a gente se transformar. Para a gente ser de fato aquilo que a gente sabe que é o caminho a ser. Modelo e guia que nos traz, que nos trouxe, né, como passo a passo para prosseguir no bem dentro da lei de amor. E a reencarnação nada mais é do que essa palavra que vem ressaltar aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos, enquanto filhos de Deus, enquanto espíritos imortais, o que nós somos e as oportunidades que temos diante dessa ferramenta. Como o Fer falou, que vem resgatar o sentido do amor. Porque a reencarnação é uma ferramenta da lei de progresso. Que através da reencarnação, sabemos, no nosso entendimento, que a gente sabe, que ela exercita a justiça. Não é não? Quantos processos, quando a gente vai resgatar no nosso conhecimento, né, nas leituras, nas notícias dos jornais, nas informações nas redes sociais, a gente vê muitos casos que cada vez mais comprovam, a gente fala, como não duvidar? Né? Aliás, como duvidar que de fato não possa ser uma criaturinha que viveu outra vida e novamente está na vida, mostrando que já vivenciou, que já sentiu as relações que teve. E a gente observa isso acontecendo lá no mundo, aqui no mundo da matéria. E ainda quando a gente escuta as vozes do além, que traz através da psicografia, da psicofonia, da mediunidade, os relatos dos irmãos que desencarnaram, que estão reencarnados.
que reencarnados lembram dos processos de vidas e experiências anteriores. Quem aqui não conheceu André Luiz? André Luiz fala sobre a sua encarnação na Terra, sobre seus laços de família. Outros livros, Ivone Pereira do Amaral, quem teve a oportunidade de ler, as obras de Ivone, que vão narrando os romances ao longo das vidas de vários espíritos. Emmanuel fala e traz a vida e a óptica do período do cristianismo vivo, do período que o cristianismo estava nascente. A sua perspectiva enquanto espírito encarnado naquele período, que agora é desencarnado, traz a sua narrativa. E a gente podia passar o restante da noite, não ouviu o Fernando, falando de espíritos que narram sobre o processo de encarnações no plano espiritual e no plano físico. E a gente faz, especialmente quando nós somos convidados a estar numa casa espírita para conversar sobre um assunto e trazer uma reflexão, eu gosto de dizer que a gente não está fazendo uma palestra, a gente está fazendo uma conversa. Assim, quando fala palestrante, eu falo, não, eu sou uma conversante, eu sou faladeira, tá, gente? Entendeu? Já deu pra perceber que eu sou faladeira, eu gosto de falar. Gosto de falar, porque a gente é conversante. Eu sei que todos aqui teriam alguma coisa a acrescentar nesse assunto. Experiências vividas dentro da própria casa, que você fala, impossível não dizer que fulano conviveu com a avó na encarnação. Não, mas ela lembra de coisas da vida passada que a gente fica, poxa vida, como é que pode ser assim? Ela já viu uns olhares ali, eu sou né? A gente sabe disso, então todos nós, como conversantes, temos o que acrescentar nesse assunto. Mas hoje a gente faz um convite um pouco mais fechadinho dentro do conteúdo doutrinário. Veja aqui, eu acho isso maravilhoso, gente. Quando a gente traz o Pentateuco aqui exposto para relembrar do estudo. Outubro é o mês que a gente recorda o codificador. Muito mais. Por quê? 3 de outubro de 1804. Quem vinha nascer ao mundo? Eu dei spoiler, né? Eu falei que era ele aqui. Era ele, em 3 de outubro de 1804. Eu gosto muito de a gente poder recordar a importância do codificador, do Allan Kardec, esse pedagogo, professor, que é a mãe dos professores, que trouxe ao mundo, pelo aspecto da ciência, da filosofia e do sentimento amoroso que ele tinha enquanto ser, a religião, que traz novamente, recordando a mensagem do Cristo, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo. E na doutrina espírita a gente tem o consolo e a segurança que a reencarnação é uma ferramenta e uma possibilidade que nós temos de resgatar o que a gente errou. Ela fala isso porque agora eu vou cantar, gente. Eu combinei que a Maria ia falar, mas eu sou assim, quando vem a intuição eu vou falando, tá? Então me perdoe se eu falar demais. A Mari vai passar hoje aqui nessa palestra incrível da reencarnação. Ela já disse que é uma ferramenta incrível para a gente evoluir, né? E quem hoje duvida disso? É só a gente ver. Quem está em família aqui, levanta a mão para mim, por favor. Uma família olha só? Só que maravilha. E olha só a família, que veículo incrível para exercitar a reencarnação, né? É isso mesmo. Não me toquei. Então o que eu vou pedir para vocês primeiro aqui? Nós vamos trazer uma música que a letra é muito bonita. Provavelmente muita gente aqui não conhece. Mas que a gente pensa na nossa família. E quem tiver com a família já disse que está, dê as mãos, de verdade. Sente, sente. Porque a Mari acabou de dizer que é sentir. E se a gente quiser pensar em cada conquista através dessa música, que a gente pense a conquista e como a gente chegou até ela. Combinado? E eu não vi. Combinado? Combinado. Se a voz embargar, não liga não, tá? Porque aqui a gente está tudo em família. Se você errou, não olhe para trás. A vida lhe oferece novas chances de acertar. Aprenda com seus erros, não se envergonhe do que já fez. A vida
segue em frente, tente outra vez. Deixe o amor vibrar em cada fibra do seu ser. Construa um mundo novo a partir de você. Abra o seu coração, o destino é você quem faz. Tire lições do passado, não erre mais. Renove seus valores, seja filho em outra dimensão. Se livre das amarras que impedem sua evolução. Melhore seus pensamentos, cultive paz e união. Encontre sua vontade na transformação. Deixe o amor vibrar em cada fibra do seu ser. Construa um mundo novo a partir de você. Abra o seu coração, o destino é você quem faz. Tire lições do passado, não erre mais. Tire lições do passado, não erre mais. Tire lições do passado. Será que todo mundo aprendeu? Não erre mais. Quando a gente ouve a frase não erre mais, eu não sei vocês, tá? Eu tive a oportunidade nessa encarnação de nós estamos gravando o Buevis, porque ele fala e me denuncio, de nascer num lar espírita. Então assim, eu não tive a chance de falar assim, não conheço o espiritismo. Não sei nada sobre a vida após a morte. Nesta encarnação, eu posso até ter tentado fugir. Mas tinha evangelho toda semana. Toda semana minha família reunia na minha casa, com os meus pais, meus irmãos, para estudar o evangelho segundo o espiritismo e minha mãe fazia um momento para as crianças. Não bastasse isso, na minha avó, evangelho segundo o espiritismo. De novo, e dali evangelho. Então eu fui uma criança que necessitou, né? Porque nasceu num lar que tinha oportunidade porque tinha necessidade. Então assim, nós que estamos aqui não podemos hoje pegar e falar assim, a partir dessa terça-feira, não sei nada mais sobre o espiritismo, sou ignorante sobre as leis divinas, posso continuar errando porque não sei mais que Jesus me disse, vá e não tornes a pecar. Mas Jesus não traz uma condenação quando ele diz, vá e não tornes a pecar. Porque ele nos dá o convite de pensar sobre a ação do pensamento do pecado. Sobre o que a gente falou, sobre o que a gente tem sentido, o que a gente tem feito. E não errar mais. Quando a gente pensa, sente, faz diferente, a partir do momento que a gente encontra o erro. Quer dizer que a gente vai sair daqui perfeito, seria maravilhoso, né? Nós saímos aqui todos perfeitos, não olhando para trás e não voltando a pecar, né? Olha lá. Já pensou, seria maravilhoso, assim, o passe purificador, né? Vamos fazer, a gente sai do super passe purificador. Mas a gente ainda tem, pela justiça divina, a oportunidade de aprendermos. Fomos criados simples e ignorantes. A gente encontra essa informação pelos espíritos na codificação. Esses simples e ignorantes não querem saber que a gente é alheio a tudo. A gente tem as leis divinas no nosso coração, no nosso consciente, no nosso ser. A gente sente, a gente sabe o que é o certo e o que é errado. O senso moral existe em nós. E para facilitar a nossa vida, a coisa mais linda. 1857, na França, dá-se início. É 57 ou 54, gente, o Livro dos Espíritos, 57. Em 18 de abril de 1857, dá-se início à doutrina espírita pelo lançamento, pela publicação do Livro dos Espíritos. E em sequência vem o Livro dos Médiuns, esclarecendo como é que essas comunicações que obtiveram o Livro dos Espíritos e outras comunicações se operam no mundo. Afinal, e as leis divinas? O que o Mestre Jesus nos disse? Ainda tem validade? Então Kardec resgata no Evangelho as mensagens e um capítulo inteirinho, o capítulo 4, é voltado para o estudo da reencarnação. É um estudo voltado para a reencarnação. Porque a gente vai encontrar nesse capítulo reflexões muito importantes sobre qual é o processo, qual é a finalidade e a necessidade de reencarnarmos.
a um momento a gente para de encarnar? O que vocês acham? A gente vai parar de encarnar? A gente está falando reencarnação, ou seja, que a gente encarnou uma vez. Então a gente está reencarnando, ou seja, encarnando várias vezes. Há um momento em que nós, enquanto espíritos lindos de luz, super shows que somos já, chegamos no ápice e não reencarnamos mais? O que vocês acham? Sim. Sim, não, tá vendo? Os espíritos esclarecem que há um momento, sim, que nós atingimos um grau de evolução tão alto, tão distante, tão puro, e que a gente não tenha mais a necessidade da reencarnação em si, do contato com a matéria, porque esse é um dos objetivos do entendimento de encarnação. Quando a gente tem contato de nós espíritos, a gente junta o nosso perispírito, nós enquanto seres inteligentes do universo, unimos a matéria e nascemos. Bem pequenininhos, frágeis, nus, sem nome, sem nada, sem nem lembrança, tá tudo resgatando. A gente nasce naquela fragilidade, aquele nosso ego, enquanto ser conscientes, a gente assim, ó, na soberba, do tipo, eu vou encarnar, eu vou arrasar, vou nascer cantando horror, vou brilhar, ser sunshine total. Aí reencarna num lar onde a pobreza material reina, onde a pobreza emocional e afetiva existe. Onde não há aspectos do nosso corpo físico, não é nem aquilo que a gente imagina que ser. Mas Mari, André Luiz falou que eles reúnem lá no ministério, fazem a escolha do corpo. Mas gente, quem aqui tem dinheirinho no bolso para poder bancar tudo isso? Esse dinheiro não é físico, não é o que conquista essa matéria, não é o ouro, terreno. Mas é esses merecimentos que nós vamos tendo para podermos escolher. E não só responder aquilo que necessitamos. A gente pode até fantasiar. Na próxima encarnação vou nascer com cabelos, muitos cabelos, não vou ficar careca. Eu, moço, homem, vou ter uma barba gigantesca. Eu não lembrava dessa prova de fazer palestra junto. Eu, menina, vou nascer super alta, não vou nascer com 1,5 m igual a Max. Aí a gente reencarna num corpinho diferente, num aspecto social diferente, econômico diferente. Porque aquilo corresponde com as nossas necessidades da escolha estratégica. Então, se a gente quer ser, na próxima reencarnação, lindo e maravilhoso, a gente tem que começar a atuar nesta encarnação como lindo e maravilhoso. Seja lá o lindo e maravilhoso que a gente imagina. Porque o que eu perguntar pra você que entende de lindo e maravilhoso vai ser diferente do meu lindo e maravilhoso. Qual que é a sua sobremesa preferida? É saúde morango. É a melhor de todas? Fala uma sobremesa deliciosa. Tá vendo? A realidade de uma é diferente da outra. Saúde morango, pelo amor de Deus. Aí, ouviu? A realidade do que é maravilhoso e delicioso para um é diferente do outro. E esse entendimento, esse autoconhecimento, essa aceitação do que nós somos e que nós temos, desejamos, é muito importante. Então, como nós temos a ferramenta da doutrina, pelo esclarecimento de tantos espíritos iluminados, a gente vai poder entender que essas escolhas são nossa responsabilidade. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8 traz no Espírito Lázaro, traduzindo sobre o entendimento da lei de amor, e ele vai narrar como a reencarnação funciona nesse aspecto. E nesse ponto ele vai falando sobre o desenvolvimento das inteligências e das nossas relações. Porque que nós escolhemos vivenciar para nós e para com os outros influencia e impacta diretamente no que nós vamos vivenciar. Por exemplo, se a gente escolhe um caminho muito mais doloroso através do crime, da mentira e da ignorância, a gente vai atrair para nós espíritos que também estão nessa sintonia, pela afinidade. A reencarnação faz abrir a sintonia das afinidades, o jeito que a gente conecta, né? Não posso mais falar as ondas de rádio. Antigamente os palestrantes falavam as ondas de rádio de conectar. Hoje em dia é Wi-Fi, tá, gente? É o 3G, 4G, 5G. Por favor, vamos atualizar. A gente não conecta só pelas ondas de rádio, pelos nossos radinhos sintonizando. A gente conecta quando a gente liga o nosso aparelho e escolhe que rede que a gente vai conectar. Com quem que nós vamos conectar? Se a gente vai acessar, se vai permitir que aquela informação chegue até nós, se nossa informação vá até os outros. Então são através das escolhas. E o que nós construímos entre nós vai trazer toda a nossa jornada futura também. Esse sinal dela com a cabeça. O comando. Gente,
Tudo maravilhoso. Eu falei para vocês que ele ia trazer coisa melhor que eu, né? Para ele, é uma Mari trazendo. Mas engraçado que a gente fala de reencarnação e lidar com todas essas dificuldades do dia a dia que a Mari está trazendo, né? É tão difícil a gente tentar ser lindo e maravilhoso, né? Todos os dias, diante das dificuldades, diante dos desafios que nos trazem. Mas é como a Mari diz do Evangelho. Ele não é um instrutor, ele não é um outro nome, o que ele é? O Consolador, né? Então ele vem nos consolar diante das nossas dores. E olha só que maravilha essa oportunidade de conversa, para que a gente possa estar tendo toda essa instrução da Mari. Ela falava da justiça divina, né? Eu lembro muito, e estou tomando o tempo da Mari aqui, mas a justiça de amor e de caridade, né? Todo mundo conhece? Conhece, já ouviu falar? O que é a justiça de amor e de caridade? Que está lá no Evangelho. É um bolo de cenoura, né, Mari? Todo mundo sabe fazer bolo de cenoura aqui? Sabe? Será? Então me ajuda aí, ó. Segura o liquidificador aí, tá? Ele tá com o liquidificador aqui, ele tá com o liquidificador. Vamos botar aqui dentro o quê? 3 cenouras, vai. Azeite. Primeiro é o líquido. Azeite. Ovos. 3 ovos. Açúcar. Não, mas açúcar e o trigo outro separado. Açúcar. Mas vamos botar tudo junto. Açúcar, trigo, ovos, Fermento. óleo e a cenoura, é isso? Isso. Agora ele vai fechar o liquidificador que fecha ele. Fechou? Agora bate tudo aí. Olha. Bateu tudo aqui o bolo de cenoura. Agora, dá de tirar a cenoura? Não dá, né? Assim é a reencarnação com a lei de justiça, caridade e amor. Segura o liquidificador aí. Aí agora a gente vai botar a justiça infinita dentro do liquidificador. Nós vamos botar a caridade infinita dentro do liquidificador. E nós vamos botar amor infinito. Agora bate aí, por favor. Agora a pergunta é o seguinte. Dá de tirar o amor? Dá de tirar a caridade? A todo momento que a gente traz à tona o desafio da vida, a reencarnação, e tudo que a gente escolheu quando nós nos reunimos lá no tal ministério que a Mari falou, a todo momento está sendo exercida a caridade, o amor e a justiça divina. Porque todo mundo acredita que Deus é justo e que não acredita. E todo mundo acredita que a causa ela tem um efeito, correto? Então, se eu planto essa flor, nasce o quê? Só ela que sabe. Mas vamos de novo. Se eu planto essa flor, nasce o quê? Flor. O pessoal aprende rápido, né? Então, gente, se Deus é justo, se Ele é amor total, caridade infinita e justiça infinita, e toda causa tem efeito, o que acontece com a gente nessa encarnação é culpa de quem? Quem precisa se modificar a cada dia? Quem precisa ser o lindo e o belo o mais do que pode? Nós. Através da nossa família. Então que a gente possa ser melhor a cada dia e entender que nós somos melhores juntos. Então, meu tempo da marca. Tem uma música que agora eu vou pedir para que vocês pensem no maior desafio de vocês. Que a gente possa entender que esses maiores desafios pode ser algo material, pode ser algo sentimental, pode ser uma perda, pode ser o enfrentamento de uma enfermidade, mas que a gente entende que cada um de nós faz parte do processo um do outro. A caminhada ela é sempre coletiva, mas a evolução é individual. Então vamos olhar para o outro e pensar nessa letra quando a gente pensa no outro. Olha para mim, vou te dizer o quanto eu gosto
de estar junto a você. Olha pra mim, vou te falar que esse abraço faz minha alma mudar, juntos até o fim. Eu quero sim te ver sorrir, sem preocupar. Farei que seja assim, perto de mim, pra nunca mais fazer você chorar. Pensa nesse desafio, abraça quem você ama, ora por ele, valoriza cada momento que vocês estão juntos. Olha pra mim, vou te contar que muitas vidas aprendo a amar, sei que errei, mas os meus olhos não podem esconder o que eu sinto aqui no meu coração. Amiga, eu fiz essa canção. Toda vez que eu cantar, vou me lembrar pra nunca mais fazer você chorar. Toda vez que eu cantar, eu vou lembrar pra nunca mais fazer você chorar. Sorriu, hein? E amo. Muito bem. Eu não sei se vocês viram quando a gente chegou, a gente veio de carona com o Fernando, e era eu e o João Pedro, né? O João Pedro estava dentro da evangelização. Tô contando isso porque nós, amigos unidos, conheceram uma casa e a gente veio. E ele veio todo alegre, tá? Ontem ele esteve comigo em outra palestra e hoje ele tá aqui de novo em outra palestra pra nos acompanhando. E ele adora conhecer, fazer amizade, ele já sentou ali, ofereceu lanche pra menina e assim, a gente conhece, reconecta esses amigos de outras existências. Porque eu tenho certeza que meu elo com o João não é dessa encarnação. Nós não somos familiares de vínculo biológico, mas temos um laço familiar gigantesco já formado em poucos meses que a gente se conhece, mas a gente vai se reconectando. E aqui eu vou fazer, eu falo, não aguento que filma, porque eu falo demais. E aí, nesse falar demais, eu vou falar um negócio, vou fofocar pra vocês. Eu vou até vir pra frente, que é o seguinte, né? Bem aquelas danças, você entra no mão na cintura. Eu vou contar pra vocês estão sendo cobaias. Vocês estão sendo cobaias, porque essa é a primeira parceria minha e do Fê como palestrante. Então agora sabia, ela é nossa cúmplice. E ela falou, bora, vambora. Ela super apoiou. Cobaias, assim, no sentido de brincadeira, vocês são parceiros, amigos, e estão nos incentivando. E nós temos estilos diferentes de falar. Entendeu? Pra perceber. Estilo diferente de falar, estilo diferente de interagir. Um mexe com a arte, outro é mais centrado. Então dá até vestimenta pra ver que é diferente. Mas mesmo assim a gente se reencontrou no movimento espírita, no trabalho do bem, enquanto irmãos de jornada. Tem o propósito de estudar o Evangelho, conversar com outras pessoas que querem entender mais de si e da doutrina de Jesus, que vem através do bem, do olhar do outro, do sorriso, das reações, a gente aprender da vida. E isso a gente se encontra. A gente vê isso e se junta com os demais, com o João Pedro, que aqui está também conosco, e com vocês que estão formando assim um laço de família muito maior do que a gente possa ter noção, do que a gente possa se concentrar. E às vezes se enraivecer, né? Porque às vezes a família que a gente tem, a gente fala, não quero. Ainda bem que eu tenho esse espírito que eu vou lá. Ainda bem que tem o pessoal do meu trabalho. Ainda bem que tem o pessoal da faculdade. Ou o pessoal da infância, que saudades daquele. Aqueles eram irmãos de verdade. Minha família, meu Deus.
É raro, mas acontece muito. Só pelas reações dá pra ver que a gente também pensa como isso, né? E como a gente vai se reencontrando no caminho, porque tem hora que eu vejo essa criatura aqui que eu quero, olha, falar pra vocês. Quero pegar o chinelo e bater. Porque eu falo, meu Deus, onde é que no momento da minha vida que eu fui encontrar uma criatura como essa que me pirraça tanto? Que me tira do sério. E ao mesmo tempo tem alguém que eu olho e vou aprendendo junto. Vou crescendo. Eu falei pra Débora, eu falei que a gente se reencontrou aqui. É a primeira vez que a gente se viu fisicamente, mas uma conexão que tenho certeza que no plano espiritual todos nós já tivemos esse bate-papo, a gente só está consolidando aqui na matéria. Que esses laços vão crescendo e se formando, afinal essa é a finalidade da reencarnação. Fortalecer os laços de família universal, que transcendem a matéria, que vão muito além das dimensões que nós ainda não nos permitimos perceber. Hoje nós que aqui estamos temos uma noção das vidas que já tivemos, né? Das outras experiências de vida, e que a vida é uma só. E que ao longo dessa vida, enquanto espírito imortal que nós somos, que eu sou, que eu tenho a possibilidade de ser, a gente é tudo que Deus deseja de bom para nós. Enquanto o Pai que nos ama, somos seus herdeiros. E como o universo de alguma forma nos pertence, de Joana de Ângeles, nós somos responsáveis por todos os elos formados. Também somos herdeiros de Deus. E como seus herdeiros, toda a dignidade, toda a amorosidade, tudo que é de bom no universo também nos diz respeito. E todo esse impacto a gente vai observando em tantos missionários de luz que nos consideraram irmãos. Por vezes como próprios filhos, ou como mães ou pais, como próprios filhos. Que nos amaram intensamente, sem ao menos nos conhecer. Quantas vezes diante do nosso caminho, alguém nos trata de um jeito tão querido que você fala que você nem me conhece. Medo engano, jovem padawan. A gente está muito longe, a gente está muito enganado. Por vezes os nossos contatos, mesmo daqui, momentaneamente, nesses minutos que nós estamos aqui, já são fortalecidas na espiritualidade há muito mais tempo, através do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos. A gente vai se conectando. A gente passa por uma rua, pega um pensamento de um ser qualquer e afilia essa criatura com credencial nosso. Levamos esse pensamento, levamos essas criaturas encarnadas e desencarnadas, vinculadas aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos vícios ainda, para dentro da nossa casa. Às vezes a gente não está nem vinculado com quem está dormindo ao nosso lado, na nossa cama. Mas está ligado pelo pensamento, pelo sentimento, com outras criaturas e fala, meu Deus, por que dentro da minha casa ninguém me entende? Mas a gente se conecta, escolhe se conectar com as criaturas através do pensamento, das escolhas que nós fazemos. Antes mesmo de conversarmos, de interagirmos. A gente já vai formando esses laços. Quando a gente já pensou, terça-feira, a gente vai lá na Mãe Maria, lá no Santa Amaro. Eu não posso falar lá em Santa Amaro, ele pode falar porque ele é lá de São José. Eu sou daqui da Palhoça. Eu pensei, vou ali em Santa Amaro, aqui do ladinho. A gente pensou, a gente já está conectado, todo mundo que aqui está estava conectado junto, formando essa emanação. Imagina isso se reforçando ao longo dos tempos. A gente vai fortalecendo os nossos laços, os nossos vínculos, unindo em sentimento, pensamento, e assim criando afeições. Essa afeição pode ser legal, show de bola, cheia de amor. Amor não faz mais assim, tá, gente? Por favor, eu vou ensinar vocês. Não faça mais assim, isso aqui é do passado. Agora é assim. Bem TikTok, né? Bem, não faz assim agora. Então, cheio de afeição, do amor, do carinho. Ou pode ser uma afeição de raiva, de inveja, de ciúme, de qualquer sentimento que nos adoece. Então, a encarnação nos proporciona, pela justiça divina, como ferramenta de amor, restabelecermos aquilo que nós somos. Nós somos potências. Nós não somos injustiçados. Nós fazemos o nosso próprio destino. Ter essa consciência, falar sobre isso parece muito mais fácil do que exercitar. Isso é verdade. Mas se a gente reforçando esse pensamento, estudando através da literatura, que nos proporciona tantas reflexões maravilhosas pela filosofia, pelo raciocínio, pela razão, né? Pela lógica, pela ciência, né? Quantas obras aqui trazem, mostrando aquelas pessoas que são a lá Tomé, enquanto não vê, não pega, não sente, não mede, não percebe. Está desconfiado, não tem reencarnação, está inventando. Digita no Google. Mas vai em site confiável, não vai qualquer site aí não.
tantas referências, pesquisas sérias, institutos sérios provando o processo da reencarnação. E se ainda assim não surtir efeito em você, pense pelo coração. Nós somos tudo que nós escolhemos e que fazemos ao longo de jornadas de vidas que nós temos. Então, se a reencarnação não fizer sentido na cabeça, não faça no coração. Pela oportunidade que nós temos de reparar os erros, de resgatar. E não pensa assim, na próxima reencarnação eu resolvo isso. Não vai nesse caminho, irmão. Eu já percebi isso. Já percebi isso, porque eu falei, da próxima vez eu acho que eu vou nascer com o Divaldo pra resolver meus problemas. Assim, pra resolver meu problema. Nasci um lar espírita, tem que ser do lado de Divaldo, assim, pra nascer filha de Divaldo, pra poder ver se resolve. Porque se a gente for nesse caminho que na próxima a gente resolve, a gente perde o hoje. E como a gente sabe, pelo ditado popular, o hoje é um presente, um grande presente, uma oportunidade que nós não podemos deixar de lado. E como a oportunidade que a gente não pode deixar de lado, é ouvir o Fer cantando, porque às vezes eu não canto nada, e se eu cantar, vou desafinar. Eu até tento, gente, mas ainda não aprendi, tô aprendendo as músicas. Mas eu me esforço, hoje ainda vou aprender. Gente, como vocês viram, a gente não combinou nada. Nós estamos no final? Nós já estamos no final. A gente passou da hora, a gente tá fazendo falta de caridade com eles, o horário deles. É. Então, pra gente ir finalizando aqui, eu vou botar isso aqui pra cá porque eu acabei de mudar os planos. E às vezes acontece isso na reencarnação, né? A gente muda os planos no meio do caminho. Algumas escolhas que a gente toma. E eu quero começar me despedindo aqui, depois a Mari vai falar mais um pouquinho, agradecendo muito essa oportunidade. Que eu acho que esse movimento de gratidão, tenho certeza, que é pra gente mesmo. Deus não precisa da nossa gratidão, né? Ele já é perfeito. Mas para que a gente entenda e desperte a humildade, o amor ao próximo, e entenda tudo o que acontece na nossa vida. Porque se falar de reencarnação, se eu não me engano, é a pergunta 146, para que serve a encarnação do Livro dos Espíritos, é para que a gente possa evoluir através das nossas expiações. E na 132 é para quem serve a encarnação, é para a gente evoluir através dos nossos desafios. Então a gente não veio fazer nada aqui além de evoluir. E aí a gente tem uma escolha. Ou a gente encara esses desafios e evolui de uma maneira mais leve, tentando compreendê-los, ou a gente vai pelo caminho mais difícil. Novamente eu vou fazer o apelo da família, sei que aqui está bem familiar. Então, para terminar, eu vou trazer uma música que eu não combinei com a Mari, eu não vou nem olhar para ela, senão ela vai brigar comigo. Mas de verdade, para que a gente saia com essa percepção de amor ao próximo. Família não é só consanguíneo. Família são aqueles que a gente se afina. Nós temos diferenças, sim, como a Mari falou. A gente tem muitas diferenças, mas eu amo. Todos nós aqui nós temos diferença um com o outro, sim, mas a gente exercita o amor. E esse é o caminho para a evolução. Às vezes nós vamos errar? Vamos, claro que vamos. Eu brinco muito que a gente sai daqui querendo mudar o mundo, entra no carro, vai na esquina, fecha a nossa frente e acabou. As nossas encarnações voltaram tudo junto. Vai ser fácil? Não. Mas a gente precisa entender que a gente já tem a consciência que a gente deve amar. Por isso eu vou convidar vocês para cantar essa música, pensando nesses familiares que estamos aqui hoje. E aproveitando o dia dos professores, quando a gente se propõe a amar o outro, a gente está ensinando a todo momento. Todos nós somos professores da vida. Doemos o nosso amor e ensinamos aquele que está do nosso lado. Eu tenho tanto pra lhe falar. Canta comigo, vai. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.
e não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Obrigado, gente. É lindo a gente se emocionar, né? Palmas é pra Jesus. Palmas é pra Jesus. Não, a gente se emociona de verdade porque a gente sente, né? E nada que a gente conversa aqui é algo que a gente não sinta e que não faça sentido pra nós. Então, trazer a reflexão sobre a reencarnação, o processo do amor que nos liberta também nisso, é muito importante. E é muito importante a gente falar sobre isso, sim, pensar sobre isso e, sobretudo, fazer. Que é o que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo em nome de Jesus, em nome de Deus, para falar sobre as oportunidades que temos e somos como potências, como filhos de Deus, como herdeiros do universo que nós somos. Então, muito obrigada mais uma vez por nos ouvir, por serem cobaias, fiquem isso, né? Nessa experiência que a gente fez de fazer esse trabalho junto, assim, de palestra, a gente já trabalha junto no Movimento Espírita, e trazer essa reflexão, essa conversa. A gente está à disposição para conversar, para a gente trocar ideia e aprendermos juntos, tá? Até cantar. Todo mundo cantou aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada de coração. Quer agradecer, João, por você ter vindo aqui hoje? Então tá bom. Tá bem. Tá bom. Obrigado, gente, tá? De verdade, boa noite. E obrigado pelos olhares, o coração, o sentimento, a vibração. É muito importante para a gente que se desafia até aqui na frente. Esses olhares são muito bons para nós. Obrigado de verdade.